Bora contar sobre uma novidade importante no futebol brasileiro. Em congresso técnico realizado pelos clubes da Série A, nessa terça-feira ficou definido que a partir de agora serão liberados 9 estrangeiros por partida. Você sabia que a limitação era de 7, em outros tempos de 5. Movimento comandado pelo Atlético Paranaense, que teve adesões de São Paulo, Internacional, entre vários outros grandes clubes. Para mim, um enorme equívoco. Você abre espaço para gringos e tira espaço de atletas formados nas categorias de base. Não vai demorar para que clubes daqui deixem de investir na base para contratar jogadores estrangeiros de qualidade duvidosa. Mas, de qualquer forma, quero saber a sua opinião, use o espaço para comentário e quero contar para vocês sobre quanto cada um dos clubes grandes tem em relação a estrangeiros. Quero falar primeiro sobre o Atlético Paranaense, que foi o idealizador dessa ideia. O Furacão tem 9 jogadores estrangeiros. Nem é o maior, quem tem mais gringos é o Internacional, são 10 estrangeiros, com 9, além do Atlético Paranaense que já citei. O São Paulo e o Botafogo, o Grêmio tem 8, o Vasco aparece com 7 gringos, Flamengo, Atlético Mineiro e Cruzeiro tem 6, Corinthians, Palmeiras e Santos 5, Fluminense com 4 estrangeiros. O que você pensa sobre essa nova limitação? Você gosta? Não vai tirar espaço da base? Use o espaço para comentário e avalie, beleza? Bora te atualizar agora sobre o Vasco da Gama. Pedrosa contou nessa quarta que o Cruz Maltino fez uma consulta ao Botafogo pedindo o empréstimo do Marlon Freitas. O Vasco até negou esse interesse, mas foi checar com pessoas envolvidas nas tratativas e a informação que eu tenho é de que houve de fato um contato. O Botafogo não tem nenhuma intenção em liberar o Marlon por empréstimo. O que pega é que o volante de 28 anos de idade virou bode expiatório para o torcedor botafoguense. Nem os 2 gols marcados contra o Fluminense no último domingo aliviaram a barra dele. E o Marlon vê com bons olhos a mudança para um clube grande. Por empréstimo não vai rolar. O que os empresários do Marlon estão tentando? Viabilizar uma proposta em definitivo junto ao Vasco da Gama. Se essa proposta for apresentada, pode ser que saia do negócio. Marlon, que já foi alvo do Corinthians antes de chegar ao Botafogo, consultei para saber se o Corinthians havia demonstrado algum interesse, nenhuma negociação envolvendo o timão. Atleta que na atual temporada tem 12 partidas e 2 gols marcados. Ainda sobre o Vasco, a modernização de São Januário ganhou uma novidade importante. Vídeo divulgado nas últimas horas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao lado do Pedrinho, presidente do Vasco, dá conta de que o projeto para a modernização do estádio está pronto e deve ser votado entre 30 e 45 dias lá na Câmara Municipal de Vereadores do Rio de Janeiro. O anúncio feito pelo prefeito tem um Pedrinho ao lado dele. Vamos torcer para que essa operação dê certo. Pedrinho, já contei para vocês, tem o apoio da Crefisa, do Zé Roberto Lamáquia, em relação aos name rights para venda do estádio, para venda do nome do estádio, dessa maneira, grana para poder operar essa mudança radical. Gente, o Cleiton Silva, atacante de 25 anos, ele está chegando agora à noite ao Rio de Janeiro, vai fazer os exames médicos nesta quinta-feira para ser inscrito a tempo, né, de sair o nome dele no BID, no Bira, para que ele possa ainda ficar à disposição no Campeonato Carioca e também jogar a Copa do Brasil. Amanhã o Vasco da Gama joga a Copa do Brasil, vai enfrentar o Água Santa no estádio de São Januário. Como a gente vem informando, os ingressos estão esgotados e até amanhã, às 23h59, os clubes podem contratar. É quando fecha a primeira janela. A próxima será aberta no dia 10 de julho e vai até setembro. Então, os clubes estão correndo aí atrás de reforço. A notícia que foi divulgada por alguns companheiros sobre o Marlon Freitas. Eu não vou desmentir notícia de ninguém, pelo amor de Deus, longe disso, cada um tem a sua fonte. Mas eu fui atrás do pessoal do Botafogo, que é hoje com quem o Marlon Freitas tem contrato. E conversei com uma pessoa bem influente dentro do futebol do Botafogo e ele me garantiu que não houve nenhuma proposta, não foi procurado por ninguém do Vasco da Gama pelo Marlon Freitas. A informação que eu obtive com o meu amigo Thiago Veras, que faz o dia a dia do Botafogo, e que o empresário que representa os interesses do Marlon Freitas chegou a dizer ao Botafogo que tinha uma sondagem, tá? Mas também não falou de qual clube. Então corre a informação do interesse do Vasco. A informação que eu tenho do Botafogo, SAF, é de que não houve nenhuma proposta do Vasco, pelo menos até agora, pelo Marlon Freitas,
Vasco que está buscando sim mais um jogador de meio campo por causa do Jair e do Paulinho, que estão se recuperando aí das cirurgias. Cada um fez uma cirurgia de joelho, ligamento cruzado. Todo mundo sabe que é uma coisa demorada. Só a gente lembrar do De Luca. De Luca foi uma das primeiras contratações da Vasco SAP e só conseguiu jogar praticamente este ano com o Vasco da Gama. Bem, eu repito, amanhã fecha então a janela de transferência e ela será reaberta depois em julho. Para o jogo com a equipe do Água Santa, Vasco terá força máxima. A única dúvida é se o Esforça começa jogando, se volta o Zé Gabriel, que era titular, o que vai fazer o Ramon Dias, o Emiliano Dias, a gente vai saber amanhã em São Januário. Mas o provável Vasco, Léo Jardim, o João Vitor, Medel e Léo, os 3 zagueiros, o Paulo Henrique, Zé Gabriel, o Galdames e o Paê, e mais o Lucas Piton. Na frente, o Adson e o Pablo Verrete. Vasco tem que vencer no tempo normal. Vencendo, se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil. R$2.250.000 é a cota da terceira fase da Copa do Brasil, quando entram então os clubes que estão disputando a Libertadores da América, os clubes que ganharam Copas regionais e o Atlético Paranaense, que entra pelo ranking da CBF, além do Vitória, que foi o campeão da Série B, também entra na terceira fase da competição. Em caso de empate no tempo normal, aí nós vamos para os tiros livres da marca do pênalti. Uma coisa que está repercutindo é a questão do número de estrangeiros pelos clubes, subindo para 9. Muita gente não gostou, acha que isso vai ser ruim para a seleção brasileira. Quero a sua opinião, né? Meu amigo João Prudente, lá no Alto Caparaó, ele diz, não, os jogadores brasileiros estão saindo muito cedo para o exterior, eles não querem ficar aqui, então tem que trazer o estrangeiro para jogar aqui. Mas e a nossa seleção? Não vai ser prejudicada por essa questão? O que você acha? Faz aí, o seu comentário, deixe o seu nome para você também receber o nosso abraço. Vamos falar de São Januário, porque é um assunto que a galera gosta. O prefeito Eduardo Paes, que é um grande vascaíno, esteve hoje ao lado do vereador o Alexandre Esquerdo e o presidente Pedrinho do Vasco, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o meu amigo Bruno Braz, do site UOL, me cedeu o vídeo da fala do prefeito sobre 45 dias para que a Câmara possa votar o potencial construtivo de São Januário. Vamos assistir. Fala, vascaínos desse Brasil grandão, estamos aqui com o nosso presidente, o grande Pedrinho, estou aqui com o vereador Esquerdo, que é um grande vascaíno. Acabamos, infelizmente, o presidente da Câmara não pôde estar aqui com a gente hoje, mas estou mandando esse recado aqui para dizer, o projeto está pronto para ser votado na Câmara, tudo dando certo. É claro que uma pressãozinha dos vereadores nunca custa nada, nunca é demais, mas aí uns 30, 45 dias a Câmara vai deliberar sobre isso. Tem um monte de vereadores de vários partidos. Você está aqui, Pedro Duarte do Novo, o Paulo Pinheiro do PSOL, Zico, Rocal, William Coelho, tem um monte de vascaíno lá, e o presidente Carlos Caiado também está ajudando muito. Então tem um time pronto para ajudar o Vasco da Gama. E aí, independente se você é vascaíno ou não é vascaíno, o Vasco é um patrimônio do Rio de Janeiro, assim como os clubes grandes e clubes menores também do Rio são um patrimônio da nossa cidade. É muito importante para o futebol carioca. São Januário, que é o melhor estádio do Brasil, fique ainda melhor. Vamos ver, Pedrinho, quanto mais gente. Valeu. Então, a presença do prefeito Eduardo Paes sobre esse tema é um assunto que a galera gosta, vai ser super importante para o Vasco da Gama, para o entorno do Vasco da Gama. Meu amigo Marcelo Paiva e o Paulo Simonin, eles sempre falam, quero fazer nos próximos dias um outro vídeo com eles. Eles também estiveram na Câmara conversando com os vereadores, trabalhando em cima deste potencial construtivo de São Januário e principalmente o entorno de São Januário, que é uma coisa muito importante para a população, para a cidade do Rio de Janeiro. Então isso está sendo trabalhado
isso está sendo tratado de uma maneira bastante interessante. Imagina você tendo o Vasco um estádio para quase 50 mil pessoas, estádio moderno, concepção, né, de última geração. Vai ser, sem dúvida, um momento muito importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama, para o seu crescimento também. Lógico, paralelo aí, brigando bem, brigando forte para ter o direito ao Maracanã. A proposta financeira é ótima, que eu tenho uma informação, como também a proposta técnica é excelente, tanto que o pessoal do Flamengo ficou meio assustado. Está sendo trabalhada não só pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, mas pela Vasco Sato e pela W Torre também. Por esse motivo surgiram os nomes do Santos e do Brusque para fazer jogos no Maracanã, por que não? E tem ainda o Botafogo, tem o próprio Flamengo e o próprio Fluminense para o Vasco administrar o consórcio Maracanã. E aí, qual a sua opinião? Opine aí, é super importante você trazer o seu posicionamento, deixe o seu nome, deixe o nome da sua cidade para receber o nosso abraço. O Vasco segue na tentativa de contratar mais volantes para a sua equipe, né? A última agora tentativa foi aí uma consulta ao Marlon Freitas, né, do Botafogo, jogador aí que nos últimos jogos vem até se destacando pela equipe do Botafogo, mas ele não deve vir para o Vasco, né? Não vai ser contratado, né? O Vasco aí também recebe nesta quinta-feira aí Cleiton Silva, que chega de viagem e vai fazer exames médicos para poder apresentar a equipe vascaína, né? Se apresentar e também assinar um contrato aí, né, com o Vasco da Gama. O Vasco aí que vai enfrentar o Nova Iguaçu, né, pelo campeonato da Taça Guanabara, semifinal, e também pega o Água Santa na Copa do Brasil, né? Lembrando que na Copa do Brasil, nesta segunda fase, não tem a vantagem do empate, né, como havia na primeira rodada da Copa do Brasil.